Olá, muito boa tarde, no horário hoje alternativo. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live semanal. Meu nome é Neise Santiago, sou fisioterapeuta e estamos aqui hoje para falarmos sobre um tema super importante: quando eu estou liberada para começar a fazer exercícios depois do parto. Então, se você teve bebê recentemente, há 3, 6 meses, se você já teve bebê há 10 anos, essa live também é para você. Então, já queria dar muito boas-vindas a Helenice, Rosemary, Jeane, que já estão entrando por aqui. Sejam muito bem-vindas. Normalmente as nossas lives acontecem quinta-feira às 19 horas, mas ontem a gente teve um probleminha técnico com a internet e aí transferimos a nossa live para hoje, tá bom? Então, gente, toda semana eu faço live aqui no Instagram e eu sempre trago assuntos super atualizados com relação à recuperação do corpo depois do parto, diástase abdominal, a mamãe que quer perder a barriguinha que ficou depois dos filhos, que continua com aquele aspecto de grávida, que continua, com a barriga estufada, o estômago alto. Então, esses conteúdos, eles são super direcionados para você, mamãe, que quer aí ver esse seu corpo sendo transformado depois dos filhos. Então, sejam todas muito bem-vindas. Vamos começar já a nossa live de hoje, já com quem está aqui. Então, você é muito bem-vinda nesse lugar, nessa minha casa aqui no Instagram. E se você tiver qualquer dúvida também durante a live, é só você clicar nessa bolinha com um ponto de interrogação, porque pode ser que você escreva sua dúvida nos comentários, eu não veja, acabo não te respondendo. Então, se você colocar a sua dúvida nessa bolinha com ponto de interrogação, com certeza você vai ter a sua dúvida respondida, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos começar o nosso tema. Eu acho super legal também quando as mães vão interagindo com a live. Então, se eu falar algo que você se encontrou nessa realidade que eu estou falando, você pode digitar aqui. E se você tiver uma realidade também totalmente diferente do que aquela que eu estou falando, você também pode digitar aqui, porque aí eu vou te ajudando também naquilo que for necessário, tá bom? Então, essa é uma dúvida que aparece muito aqui pra mim. Neise, quando é que eu estou liberada para fazer exercícios depois que eu tive filhos, depois do parto? Então, agora, recentemente, uma mamãe de 3, ela estava com o filho com 3 meses pós-parto e ela justamente me mandou essa pergunta, se ela já podia fazer exercícios. E antes de eu responder isso, antes de eu falar para você sobre esse tempo, que você já pode retornar aos exercícios, eu queria estar te alertando para uma realidade. Qual é a realidade? A realidade é que toda mulher que passou por um parto, seja um parto vaginal ou um parto cesárea, essa mulher ela teve um trauma, ela sofreu um trauma. Mas como assim, Neise? Porque a minha gestação foi uma gestação muito boa, eu não tive nenhuma intercorrência, eu não tive nenhuma dor durante a minha gestação. Como assim que eu passei por um trauma ao parir o meu filho, independente da via, se foi cesárea ou parto normal? Então, eu quero dizer aqui para vocês dois relatos bem importantes a respeito desse trauma que você está vivenciando no seu corpo, que você vivenciou no seu corpo. O primeiro deles acontece bem ali na região do assoalho pélvico. Eu vou pegar aqui, porque eu estou aqui no estúdio e eu estava fazendo a live ontem no escritório do meu marido e deixei a minha pelve ali. Eu vou pegar rapidinho, 1 minutinho, peraí, 1 minutinho não, 5 segundos. Pronto, já voltei. Estou aqui. Então, a gente estava falando sobre isso, Neise, quando eu estou liberada para fazer exercícios? Antes de você estar liberada para fazer exercícios, de eu falar sobre esse tempo, e eu quero te dizer que você vai começar hoje a dar estímulos para o seu corpo, você hoje já vai começar a fazer exercícios, já vai estimular esse teu corpo precocemente. É isso que a gente precisa entender, que você, mamãe, passou por um trauma ao ter o seu bebê. Neise, que trauma é esse? Do que é isso que você está falando? Por exemplo, uma mãe que pariu de parto vaginal, essa
Tá vendo esse furinho que nós temos aqui na nossa vagina? É um introito vaginal. Só pelo fato de você gestar, esse buraquinho, ele já fica levemente aberto. Ele fica levemente aberto. A gente chama aqui essa região toda do hiato do elevador. São músculos que, ao contraírem, fecham esse buraquinho da vagina e fecham também o buraquinho do ânus. Então, o hiato do elevador. Só pelo fato de você estar gestando, só pelo fato de você estar grávida, do bebezinho estar aí pesando sobre a sua pelve, só pelo fato de exercer peso sobre essa região, esse buraquinho aqui, ele já fica levemente mais aberto durante a gestação, tá bom? Se a gente for pensar na mãe que teve um parto vaginal, então esse buraquinho aqui, o introito vaginal, ele abre bastante. Essa região do hiato do elevador abre bastante. Então o buraquinho que era daquele tamaninho vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, ó, para passar a cabeça do bebê, para a cabecinha do bebê passar nesse lugar, nesse local. Quando você teve o parto vaginal, e daqui a pouco a gente vai chegar também no parto aí pela via cesariana, se você teve o parto vaginal, você sofreu um trauma muscular, um trauma ligamentar. Então, esses músculos, tendões, ligamentos, eles foram distendidos absurdamente para a cabecinha do bebê passar. E isso envolve um trauma, por mais natural que tenha sido, por mais humanizado que tenha sido, por mais que você não tenha nem sofrido nenhuma laceração, por mais que teu períneo tenha ficado íntegro, por mais que a região aqui do seu períneo tenha ficado íntegro, mesmo assim, só pelo fato de distender, isso já significa uma lesão em si, e por mais que seja fisiológico também. Agora, imagina se essa mãe sofreu uma episiotomia, que hoje não é mais indicada, já é tida como violência obstétrica. Imagina se essa mãe teve uma laceração grau 2, grau 3, onde ela teve rompimento aí já de musculatura, aonde essa laceração ela foi mais ali direcionada ao ânus, mais profunda. Tudo isso a gente precisa levar em consideração, todos esses traumas nós precisamos levar em consideração na hora de prescrever exercícios. E, gente, sabe quanto tempo demora aproximadamente para que toda essa musculatura se recupere? Porque vai recuperar. Então, se você teve um parto vaginal e você ficou preocupada, meu Deus, parece que minha vagina está mais larga, parece que minha vagina está mais aberta. Fica tranquila, é normal. A gente tem aí um período de aproximadamente de 3 meses, de 4 a 6 meses, é o que a literatura diz, de 4 a 6 meses para que essa musculatura se recupere completamente, para que você comece a ver que esse buraquinho da sua vagina não está tão aberto assim. Agora, se essa musculatura que sofreu um trauma leva de 4 a 6 meses para ser recuperada, imagina a mãe que com 45 dias pós-parto já tem a liberação médica para fazer exercícios. E a pergunta da live é: quando eu estou liberada para fazer exercícios depois que eu tive bebê, depois do parto? Imagina a mãe que vai demorar de 4 a 6 meses para que toda essa musculatura do hiato do elevador se recupere. Imagine essa mãe com 45 dias começando a fazer exercícios porque foi liberada pelo médico. E aí eu te pergunto, que tipo de exercício é esse? Porque quando o médico levanta o polegar dizendo que você já está liberada para fazer exercícios 45 dias pós-parto, o que você pensa? Você pensa em exercícios respiratórios? Você pensa em exercícios de ativação da musculatura do assoalho pélvico para justamente ajudar a recuperação, o resgate de toda essa musculatura? Não é isso que a gente pensa. A gente pensa em voltar para a academia, a gente pensa em voltar a correr, a gente pensa em voltar a fazer funcional. Não é verdade, gente? Quando você já teve a liberação médica, mães que tiveram cesárea, agora vamos para as mães com cesárea. Mães que tiveram cesárea, que tiveram aquela incisão cirúrgica. Então, quando você cortou, quando o médico cortou ali a sua barriga,
músculo foi cortado, fáscia foi cortada, pele foi cortada, até mesmo órgão foi cortado. Então, existem 7 camadas da sua estrutura, do seu tecido, que é cortada na cesárea. E existe um tecido que é cortado também. Por que eu estou falando sobre tudo isso, gente? Porque a gente precisa ter plena noção daquilo que acontece com o corpo da gente, para nós não sermos precipitadas, querendo recuperar o corpo, querendo perder a barriga depois dos filhos. A gente começa a colocar cargas absurdas sobre o nosso corpo, às vezes com 2, 3 meses, começando 4 meses, começa a colocar uma carga absurda sobre o corpo e nem o seu corpo de forma natural se recuperou ainda. Então, quando a mãe passou por cesárea, e você pode colocar escrito aqui nos comentários, né, qual foi o seu tipo de parto, se você teve um parto vaginal, se você teve um parto cesárea, há quanto tempo você também teve os seus filhos. Então, eu tenho uma filha agora, minha filha tem 5 meses, e essa minha terceira gestação foi um parto vaginal. Mas eu tive 2 outras gestações anteriores, deu vontade de espirrar, eu tive 2 gestações outras anteriores, do Davi e do Daniel, uma 12 anos e outra 9 anos, que foi uma cesárea. E quando o médico fez aquela incisão cirúrgica, ele cortou ali um tecido chamado fáscia. Mas o que isso tem a ver com a liberação de exercícios no pós-parto? Você precisa entender que quando você teve um filho, você passou por um trauma. Existe um trauma que aconteceu no seu corpo. E na cesárea, o trauma está ali, diante dos seus olhos. Uma incisão cirúrgica que cortou, além de músculo, cortou fáscia. O que é isso, gente? A fáscia é um tecido conjuntivo que fica entre o músculo. Então, imagina um sanduíche, né? Então, imagina que o seu músculo seja ali o hambúrguer e a fáscia seja os pães, né? Que envolvem esse hambúrguer, que é o seu músculo. Então, esse tecido que é a fáscia, ela desliza toda vez que você faz uma contração. Toda vez que eu peço, né, que eu como fisioterapeuta, peço para a mãe ativar a musculatura, contrair a musculatura, quando a mãe contrai essa musculatura, existe esse deslizamento da fáscia sobre a musculatura. Só que quando você, mamãe, fez a cesárea e teve aquela incisão cirúrgica que cortou o seu músculo, você perdeu tração nesse tecido. É por isso, deixa eu pegar uma faixa elástica que eu tô aqui no estúdio, aí é mais fácil para eu te ajudar. Você tem que fazer de certo. E você não tem que esperar, já vou adiantar. Olá, gente! Me digam se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Por favor. A internet deu uma queda aqui. Peraí. A internet está funcionando aí? A internet está funcionando aí? Gente, voltou? E tá bom pra vocês ou tá travando? Me digam aí, por favor. Se tá tudo ok, se tá travando. Galber, se voltar, me avisa, que eu tô no 4G. Tá, gente? Tá ok? Tá. Vamos lá. Tô no 4G, mas vai dar tudo certo. Então, eu tava falando, mãe, você que teve uma cesárea. Você cortou a musculatura e juntamente com o músculo você também teve um corte da fáscia. Então você teve perda de tração nessa contração. Então, por exemplo, a mãe quando tem diástase abdominal e ela vai fazer a avaliação da profundidade da diástase, ou quando eu vou fazer na paciente a avaliação da profundidade, a gente vê que a mão entra às vezes profundamente lá dentro da barriga. Eu não sei se isso já aconteceu com você, se você já se avaliou depois que você teve bebê, depois que você teve seus filhos. E por mais que você já tenha tido seus filhos há 10 anos, essa live também é para você, tá? Então, muitas vezes, a mão da gente afunda lá dentro da barriga. Por quê? Porque não existe tração
não existe tensão nesse tecido conjuntivo que tem entre os músculos, que é a linha alba. A mesma coisa acontece com relação à cesárea. Você perde poder de tração. E o que os estudos têm dito, eu estava lendo esses dias, é que com 6 semanas pós-parto, você não recuperou nem 50% de resistência de tração dessa musculatura, dessa fáscia, desse tecido conjuntivo. 6 semanas pós-parto, você ainda nem recuperou essa tração. Só que com 6 semanas pós-parto vaginal, as mães já estão liberadas para fazer exercício, segundo critérios médicos. Eu quero deixar isso aqui bem, quero enfatizar isso, porque existe critério médico para liberação de exercícios, mas existe também critério fisioterapêutico para liberação de exercícios. Então, segundo os critérios médicos, parto vaginal, normalmente, aproximadamente 6 semanas pós-parto, já existe liberação para fazer exercício. Só que com 6 semanas pós-parto vaginal, a mãe, ela nem recuperou o poder de tração dessa musculatura. No caso, eu estava até falando do parto vaginal, né? Agora eu confundi aqui os assuntos. Porque aí eu estava falando do parto vaginal. Parto vaginal, a mãe teve a distensão mesmo da musculatura para a passagem do bebê. E aí demora aproximadamente de 4 a 6 meses para a recuperação completa desse tecido. Na cesárea, para que haja recuperação completa da fáscia, isso vai demorar, gente, aproximadamente 4 meses, mais ou menos. Então, com 6 semanas, você já está aí liberada para fazer exercícios depois de que teve seus filhos e você tem esse tecido sem tração nenhuma. Só que você novamente é liberada, segundo os critérios médicos, para fazer exercício. E quais exercícios são esses, né? Então, é a próxima pergunta que a gente tem que fazer. Primeira coisa que a gente entendeu aqui: mãe, seu corpo passou por um trauma quando você teve seu filho, independente se foi via vaginal ou se foi uma cesariana. Segunda coisa, quando a gente fala sobre liberação para fazer exercícios, quais exercícios são esses? Do que nós estamos falando? Porque existem, e aí a gente vai entrar na segunda fase, existem critérios médicos para liberação de exercícios e existe critério fisioterapêutico para liberação de exercício. Então, o que o médico leva em consideração quando ele libera você para fazer exercício? Ele leva em consideração a involução uterina. O que significa isso? O seu útero era pequenininho, do tamanho de uma pera de cabeça para baixo. Ele foi crescendo, ficou do tamanho de uma melancia praticamente. Então demora aproximadamente 40 dias para esse útero voltar novamente ao tamanhozinho dele. Então, qual é o critério médico para a liberação de exercício? Uma das coisas, involução uterina, que o seu útero volte novamente para o tamanho pré-gravídico. E aí a mãe acaba tendo aqueles lóquios, né? Que é aquele sangramentozinho. Isso é normal. Um outro critério médico para a liberação de exercícios é a própria cicatrização, quem teve cesárea, né? A própria cicatrização da cesárea. Então, normalmente, mães que tiveram cesáreas são orientadas a só retornarem a uma atividade física com 2 meses pós-parto, 60 dias. Então, esses são os critérios médicos para a volta à atividade física, para que você seja liberada para fazer atividade física. Sendo que, segundo os critérios fisioterapêuticos, você, mãe, já está liberada para fazer exercícios 48 horas pós-parto. Mas como assim, Neise? Como assim o médico só me libera para fazer exercício com 45 dias, 60 dias pós-parto? Mas o fisioterapeuta me libera para fazer exercícios 48 horas pós-parto? Sim, e eu queria te dizer que você não precisa de encaminhamento médico para procurar um fisioterapeuta pélvico, para ter uma orientação, porque o fisioterapeuta, hoje a fisioterapia é uma profissão de primeiro contato. Então, toda mãe, gente, toda mãe gestante,
toda mãe no pós-parto deveria passar por um fisioterapeuta pélvico antes de fazer qualquer exercício. Porque o que eu mais vejo, chega muito aqui no Instagram, as mães dizendo que têm diástase abdominal, que estão com incontinência urinária, que estão com flatos vaginais, um barulhinho de pum que sai pela vagina ou um ar que sai pela vagina. Tem mães que sentem isso andando, estão muito tempo sentadas, começam a andar, parece que sai bolha de ar da sua vagina. Ou então durante o ato sexual, parece que a vagina está um pouco flácida, então entra ar ali também. E por que eu estou falando isso? Porque existem mães que estão com todos esses sintomas, já estão fazendo exercícios, chegam aqui no Instagram e começam a falar para mim: Neise, eu estava na academia, estava fazendo exercício, perdi braço, perdi perna, perdi bumbum, mas a minha barriga, que era aquilo que eu queria, a minha barriga aumentou. Por que isso está acontecendo? Porque essa mãe, ela não tem essa consciência que eu estou trazendo aqui para vocês, de que o corpo dela passou por um trauma. E não é porque ela já está com 3 meses pós-parto que ela já pode começar a fazer quaisquer exercícios. Então, e o que eu estou dizendo aqui para você? Eu estou dizendo para você, gente, olha aqui. Isso aqui, ó, é suor, meu Deus do céu. E o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês que, segundo os critérios fisioterapêuticos, você, mãe, já está liberada para fazer exercícios 48 horas pós-parto. Neise, então estou com 1 mês, já posso começar a fazer exercício? Pode. Ah, estou com 2 meses, já posso começar a fazer exercício? Pode. Mas a questão é, quais exercícios são esses? Porque, meninas, você acabou de ter um parto vaginal ou você acabou de ter uma cesárea, mães que tiveram cesárea, 12 horas depois que você teve cesárea, o que você tem que fazer? Você tem que levantar, né? Você precisa levantar. Para quê? Para que não ocorra, né, episódios de trombose. Então, a sua circulação fica muito tempo ali parada. Então, você é aconselhada a se movimentar o mais precocemente possível. Você acabou de sofrer um trauma absurdo, que é o próprio corte em si. Não estou querendo dizer, gente, que a cesárea é um sofrimento, nem que o parto normal é um sofrimento. Então você teve os seus filhos, eu só queria que você me compreendesse, mas a incisão da cesárea em si é um trauma. A abertura da tua vagina deste tamanho aqui, igual a minha abriu, é um trauma. E 12 horas depois que você teve seus filhos, depois que você teve seu filho, no caso da cesárea, você já é orientada a levantar da cama, você já é orientada a sentar num sofá, você já é orientada a tomar banho, você já é orientada, se você estava com o uso lá do catéter, tirar o catéter para fazer xixi. Então, sentar na cadeira para fazer xixi é exercício. Isso aqui é um movimento de agachamento. Então, aqui, sentar é exercício, deitar é exercício, levantar do sofá é exercício. A mãe que acabou de ter um parto vaginal, às vezes acabou de ter um parto vaginal e sai do centro cirúrgico, às vezes andando junto com o bebê, ou vai sair da maca para ir para a cadeira, né? Para a cadeira de rodas, às vezes é norma do hospital. Só que todos esses movimentos que você está fazendo, tudo isso já é considerado exercício. E é justamente nesse momento que você precisa começar a incorporar exercícios que podem ser feitos enquanto você ainda está deitada na cama. Então você acabou de ter o teu filho, você ainda está ali deitada, você já pode começar a fazer exercícios. Um desses exercícios que você já pode fazer 48 horas pós-parto é um exercício respiratório que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Mas, Neise, eu já tive meus filhos há 10 anos. Se você está aqui, você já teve seus filhos há 10 anos e você não está com um parto tão recente, esse exercício também é para você. Porque muitas vezes você está carregando uma lesão no seu corpo há anos. Então, às vezes você nem sabe, você tem diástase abdominal, só que você já está com uma lesão antiga no seu corpo.
Então, a gente, de qualquer forma, por mais que você tenha tido seus filhos há 10 anos, há 15 anos, a gente começa no mesmo patamar das mães que tiveram filhos há uma semana, há 15 dias, há um mês. Por quê? Porque consideramos que esse corpo acabou de passar por um trauma, ou então esse corpo está com um trauma antigo, ou está com uma lesão, com uma disfunção antiga, que é a incontinência urinária, que é a diástase abdominal, que são os flatos vaginais. Consegue entender isso? Então, respondendo essa pergunta, né? Quanto tempo quando eu estou liberada para fazer exercícios depois do parto? Então, os exercícios, seguindo o critério fisioterapêutico, você já tem liberação para fazer 48 horas pós-parto. Você não precisa esperar 45 dias para começar a dar estímulo ao seu corpo. Você não precisa esperar 6 meses ou 60 dias para começar a dar estímulos para o seu corpo. Isso pode começar a ser feito ainda na maternidade. E o que a gente começa fazendo? Qual é a primeira instrução que a gente dá para essa mulher? Que ela comece a voltar a incentivar um músculo chamado diafragma. E isso a gente faz com a nossa respiração. Então, essa respiração que eu vou mostrar aqui para vocês é uma respiração básica e essencial para a gente fechar a diástase abdominal, para perder a barriga depois dos filhos e para começar a ter um resgate do corpo. E aí talvez você pense assim, Neise, mas quem é que não sabe fazer essa respiração diafragmática? Quem é que não sabe respirar pelas costelas? Uma coisa que é tão difundida na internet, uma coisa que é tão falada, um conteúdo tão falado por fisioterapeutas e até mesmo hoje em dia por educadores físicos. Mas eu quero te mostrar que para quem tem essa lesão chamada diástase abdominal, não é tão simples assim respirar. E aí eu queria que vocês estivessem fazendo o exercício juntamente comigo, tudo bem? Então eu vou mostrar aqui para vocês esse exercício respiratório. Opa, voltou. Então eu quero mostrar aqui para vocês esse exercício respiratório que vocês já podem começar a fazer 48 horas pós-parto. Se você tiver qualquer dificuldade para executar o exercício, fala aqui, porque eu quero ver especificamente aonde eu posso te ajudar, tá bom? Então eu vou ficar aqui de pé, você também pode ficar de pé para você fazer o exercício juntamente comigo. Deixa eu só fechar uma porta aqui, que tá abrindo e fechando toda hora. Então, gente, vamos lá. Eu levantei aqui a minha blusa, porque eu quero que vocês observem bem. Neise, quando eu estou liberada para fazer exercícios depois do parto? Seguindo critérios fisioterapêuticos, com esse exercício respiratório que eu vou passar aqui para vocês, você já pode começar a fazer com 48 horas pós-parto, ok? Deixa eu subir aqui a câmera. Então, meninas, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa mão aqui em volta das nossas costelas e você vai inspirar profundamente. Eu não vou colocar a mão na minha costela para você ver bem o movimento, mas você em casa, você pode colocar a sua mão aqui, ok? Então, qual o movimento que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento com as nossas costelas, abrindo bem a costela lateralmente, na inspiração, quando você inspirar. E quando você soltar o ar, você vai fazer o movimento de fechar a costela. Quando você inspirar, a sua barriga não pode vir para frente. Então, isso aqui não pode acontecer, ó. Isso aqui não pode acontecer. Eu vou inspirar, minha costela abriu, vou expirar, minha costela vai fechar. Então, eu vou fazer de frente, faz aí comigo também. Inspira, abre costela. Expira, fecha a costela. E você pode incentivar o fechamento da costela com as suas mãos, tá? Novamente, inspira, abre costela.
Expira, fecha a costela. Fechou. Atenção que essa inspiração não é uma inspiração rápida. Não é isso aqui, ó. É uma inspiração prolongada. Você pode contar 3 tempos para inspirar. Inspirou. Expirou. 1, 2, 3. Inspirou. Expirou. E aí você pode fazer essa respiração com a ajuda das mãos. Você faz uma tração, empurra sua costela para dentro, inspira, deixa a costela abrir, solta o ar, fecha a costela. Então, gente, esse tipo de exercício já é um exercício super importante para a mamãe. Deixa eu posicionar aqui a minha cadeira e me diz aí se vocês conseguiram fazer, tá bom? Deixa eu posicionar aqui novamente. Me diz se vocês conseguiram fazer esse exercício. Se você teve alguma dificuldade, quero saber qual foi, tá? Você pode escrever aqui. Então, esse é um exercício que você já pode fazer 48 horas pós-parto. Ah, Neise, mas é só inspirar e expirar. Não é só não, mamãe. O seu diafragma durante a gestação, ele foi empurrado para cima. Muitas mães ou têm a costela muito aberta e têm dificuldade de fechar a costela, ou outras mães têm a costela muito travada, muito fechada e têm dificuldade nessa abertura de costela. Se a gente começa precocemente a resgatar novamente a função do diafragma, que ficou aí um pouco perdida, isso é excelente para você começar a perder a barriga que ficou depois dos filhos. Por quê? Porque muitas mulheres carregam o padrão respiratório daquele que eu mostrei para vocês anteriormente. Como já estava com barrigão, nem conseguia respirar direito, porque a barriga estava empurrando tudo para cima, pressionando suas costelas. A maioria das mães no fim da gestação já estão sem fôlego, sem ar, não conseguem respirar direito. Respira muito pela barriga. Se a gente reforça essa memória de respirar pela barriga, projetando a barriga para fora, como é que eu vou conseguir perder a barriga depois dos filhos? Como é que eu vou conseguir fechar a diástase abdominal? Então, assim, talvez a gente possa achar que isso é uma coisa muito básica. Ah, isso é uma coisa muito básica, isso é uma coisa muito fácil. Eu consigo realizar isso com facilidade. A Sandra de Jesus aqui, a Sandra Jesus falou que conseguiu realizar o exercício aqui juntamente comigo. Mais alguém aqui conseguiu fazer ou alguém teve dificuldade? Porque eu quero mostrar aqui para vocês agora um vídeo de uma paciente minha, está agora na turma 9 do programa DSC, do programa de arte sem cirurgia, e ela estava com uma dificuldade importante para fazer a respiração que eu estou indicando aqui para vocês, que vocês já podem fazer com 48 horas pós-parto, tá bom? Então vou mostrar aqui esse vídeo para vocês, queria que você prestasse atenção. Vou só achar aqui o vídeo. Segue o meu comando verbal, tá? Inspira, foi, inspirou profundo. Opa, temos que melhorar essa respiração aí, novamente. Inspirar nas costelas. Muito abdômen. Inspirou. Ativa. Solta o ar. Você tá respirando assim, ó. Vou mudar aqui a minha câmera. Você tá respirando assim, ó. Uma respiraçãozinha curta? Sim. Opa, temos que melhorar essa respiração aí, novamente. Ó, a Aline falou aqui, eu consegui, mas não é tão fácil como parece. Exatamente. Eu vou mostrar novamente esse vídeo para vocês e queria que vocês observassem. Parece que a imagem está um pouco atrasada da minha voz. Opa, voltou.
a internet está ok. Mas olha o que essa paciente estava fazendo. Ela já estava quase concluindo o módulo 1. E aí ela falou assim, estou com algumas dificuldades, não estou vendo ainda um resultado eficaz. E aí a gente estava na aula, isso foi agora, quarta-feira. A gente estava na aula e eu falei para ela, Daniela, quando você for fazer o exercício, coloca o celular bem em cima da sua barriga e deixa eu ver o movimento das suas costelas. Quando eu fui ver o movimento das costelas dela, eu vi que ela, você observa novamente, agora eu vou direcionar o teu olhar, ela praticamente não abre a costela e você vai ver que ela respira desse jeito aqui, ó. Aí solta o ar. Aí ela de novo respira, eu falo pra ela, respira, Daniela, aí ela faz uma respiração super curta. E outra coisa, cada vez mais eu pego pacientes que tiveram Covid, porque assim, hoje na população mundial, quem é que não pegou Covid? Engraçado que eu não peguei, ou então se eu peguei, eu fui assintomática, não fiz um teste durante todo esse processo, não manifestei nenhum sintoma. Mas hoje a maioria das mães que eu tenho atendido tiveram Covid. E além disso, tem diástase abdominal. E às vezes, por causa do Covid, essa mãe tem ainda alguma dificuldade na hora da respiração. Porque essa síndrome, né, esse vírus que foi o Covid, ele acaba atacando muito o sistema respiratório. Então, a capacidade pulmonar dessa mãe, às vezes, ficou muito reduzida por causa do próprio Covid em si. Mas eu vou mostrar novamente o vídeo aqui para vocês. E eu queria de novo, depois que a gente fizesse o exercício, tá bom? Que eu ainda vou falar mais um exercício que você pode fazer 48 horas pós-parto. Então, quando eu estou liberada para fazer exercício depois do parto, segundo critérios fisioterapêuticos, 48 horas pós-parto, você já pode começar a dar estímulos ao seu corpo. E mãe, se você está aqui, teve diástase, tem diástase abdominal e já tem diástase há 10 anos, você também tem que começar por aqui. Por esses exercícios que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, vou mostrar novamente o vídeo da paciente. Deixa eu abrir aqui de novo, peraí. Segue o meu comando verbal, tá? Inspira, inspirou profundo. Opa, temos que melhorar essa respiração aí, novamente. Inspirar nas costelas. Ó como é que ela respira curto. Muito abdômen. Inspirou. Ativa. Solta o ar. Você tá respirando assim, ó. Vou mudar aqui a minha câmera. Você tá respirando assim, ó. Uma respiraçãozinha curta? Sim. Qual a resposta dela? Temos que melhorar essa respiração aí, novamente. Parei de compartilhar. Você viu a resposta dela? Sim. Então, gente, às vezes a mãe não consegue fechar a diástase abdominal, não consegue perder a barriga depois dos filhos, porque nem a base, que é a respiração, ela está efetuando de forma adequada. Conseguem perceber isso? E aí o médico diz para ela, o obstetra diz para ela, você está liberada para fazer exercícios 45 dias pós-parto, você está liberada para fazer exercícios 60 dias pós-parto. Quais exercícios? A mulher não consegue nem respirar direito, gente. A mulher nem consegue abrir bem as costelas e fechar bem as costelas e tá lá na esteira. Meu Deus do céu, tá lá na esteira, sendo que se ela teve um parto vaginal, a musculatura do assoalho pélvico dela demora de 4 a 6 meses para se recuperar plenamente. E ela está fazendo esteira. E ela está com carga nas costas, fazendo agachamento, jogando um vetor de força absurdo para a musculatura do assoalho pélvico. Então, meninas, é o que eu estou dizendo para vocês. O critério médico é: o útero voltou para o tamanho normal, a cicatriz da cesárea está bem cicatrizadinha, ok, você pode voltar a fazer exercício. Mas o médico não está olhando para como está a função do seu assoalho pélvico, não está olhando para como está a função do seu abdômen, não está olhando para como está a função da sua respiração, e tudo isso é extremamente alterado depois que você teve filhos. E se você teve filhos há 10 anos, você pode carregar
um padrão respiratório da gestação, você pode estar tendo escapes de xixi. Se você já tem diástase há muito tempo, você está há muito tempo já colocando sobrecarga na musculatura do seu assoalho pélvico. Hoje mesmo eu estava avaliando 2 mães também lá do programa. Então, uma das mães estava vendo a avaliação do assoalho pélvico e ela dizendo que ela só consegue manter o assoalho pélvico contraído por 4 segundos. É um tempo muito curtinho. E essa mãe precisa perder peso e já estava na academia fazendo exercícios bem intensos. Então, a gente vai precisar escolher o que a gente quer em primeiro lugar. Se a gente quer tratar essa lesão que nós temos, que é a diástase abdominal, afinal de contas, eu acredito que você esteja aqui por causa disso, entender que a gente tem uma lesão, porque, gente, isso é uma coisa muito, muito engraçada, né? Toda essa recuperação da mãe depois que ela teve filhos, ela é muito subestimada, muito subestimada. A gente não tem ideia de como o nosso corpo sofreu para que aquele bebê nascesse, seja por parto vaginal ou seja via cesárea. Então não subestime tudo aquilo que seu corpo viveu, todas as transformações que seu corpo passou para ter o seu filho. Não é com exercícios tradicionais que a gente vai perder a barriga depois dos filhos, ok? Não é com uma liberação de 45 dias, 60 dias para fazer musculação funcional, fazer esteira, voltar para o CrossFit, que a gente consegue perder a barriga depois dos filhos, que a gente consegue fechar a diástase abdominal. E por que a gente subestima esse trauma que o seu corpo vivenciou? Porque de fato isso não é falado, né? Alguma vez você ouviu essas informações que você está ouvindo aqui? Que quando você fez a cesárea, você perdeu o poder de tração da fáscia. E que com 6 semanas pós-parto, nem 50% dessa tração foi recuperada e a mãe já está lá pensando em fazer exercícios mais avançados. Então, gente, pensa dessa forma. Seu corpo passou por uma lesão, seu corpo passou por um trauma, ou se você tem seus filhos há 10 anos e você tem diástase abdominal, você tem uma lesão instalada no seu corpo. Então, cuide dele, porque é dessa forma que perde a barriga, é dessa forma que acaba com o estômago alto, é dessa forma que acaba com a barriga baulada, é dessa forma que você vai parar só de usar. Eu tô com uma blusinha bem folgada hoje, uma batinha, mas tem mães que só usam batas. Por quê? Porque não conseguem usar uma roupa mais justa, não conseguem usar um vestido mais justo, se querem comprar um cropped, não querem, não usam, né? Porque o abdômen fica ali aparecendo demais. E não é dessa forma, com exercícios tradicionais, que você vai conseguir isso. E é engraçado, era esse raciocínio que eu ia concluir, que eu não sei quantas de vocês, né? Alguém da família de vocês já passou por alguma lesão. O meu marido caiu de bicicleta, lesionou o ombro, fraturou o ombro. E juntamente com a fratura do ombro, teve um comprometimentozinho também num dos tendões do ombro. Não lembro se foi supraespinhoso, que ele teve um comprometimentozinho. Então, às vezes, está o marido lá, jogou bola, foi jogar bola, machucou o joelho, machucou o tornozelo. Gente, seu marido, seu primo, algum conhecido seu, passou por algum trauma, que teve alguma lesão. Depois que ele passa ali pelo médico para descobrir o que foi, o que o médico indica, gente? O médico indica fazer fisioterapia. Não é isso que acontece? Quando a gente tem uma lesão no nosso corpo, quando machuca o joelho, machuca o ombro, machuca a coluna. Minha coluna travou, fui pegar um negócio, minha coluna travou. Qual a indicação médica? Vai fazer fisioterapia. O médico diz para fazer cirurgia? Não. Primeira coisa, vamos tentar tratar de forma conservadora, com a fisioterapia. O médico manda direto ir para a academia. Agora você teve essa lesão no joelho, você precisa fortalecer a perna. Então vai para a academia para fazer leg press, vai para a academia para fazer cadeira extensora. É isso que o médico manda? Não. O que ele diz? Vai lá se cuidar, faz a fisioterapia e depois que você tratou desse tendão, dessa lesão, você vai fortalecer um pouco mais esse corpo com a musculação, com os exercícios. É a mesma coisa, a gente precisa ter o mesmo raciocínio para a mãe que teve filhos, tudo bem? Então a gente falou desse primeiro exercício respiratório que você pode estar fazendo já com 48 horas pós-parto.
deitada na cama, você já pode estar fazendo. E o outro exercício é o recrutamento da musculatura do assoalho pélvico. Então, gente, começar a contrair essa musculatura, começar a acordar essa musculatura é muito importante. Se você teve um parto vaginal, as mães que tiveram cesárea também, mas as mães que tiveram parto vaginal, a musculatura ela perde a função, porque ela tem que abrir demais para a cabecinha do bebê passar. Então tem mães que vão sentir um peso na região da vagina depois que tiveram bebê, depois que tiveram filhos. Outras mães vão ter uma incontinência urinária transitória. Tudo isso é até esperado no pós-parto. Só que nós precisamos começar a estimular essa musculatura, porque você já está se movimentando. Você tem que levantar da cama para amamentar o seu filho, você tem que levantar do sofá para amamentar o seu filho, você tem que, às vezes, colocar uma roupa na máquina, então você vai flexionar o tronco, porque, gente, mãe de 2, mãe de 3, não tem esse puerpério assim desse jeito não, porque tem outros filhos que estão exigindo a nossa atenção. Existem outras coisas que a gente vai ter que fazer. Então, às vezes você está ali com 15 dias pós-parto, você já está colocando uma roupa na máquina, você já está flexionando o tronco, você já está levantando o tronco. Então, todas as vezes que você faz qualquer movimento ou que você vai espirrar, que você vai tossir, você deve estar contraindo a musculatura do assoalho pélvico. E isso você também já pode fazer 48 horas pós-parto. Inclusive, começar a contrair a musculatura do assoalho pélvico é excelente até para recuperação desse assoalho, caso a mãe tenha tido um parto vaginal. E aí, gente, como é que a gente faz a contração do assoalho pélvico? A gente vai mandar um comando para prender o pum. Então, a gente vai levar essa consciência mais para a região do ânus. Então, a gente vai levar consciência para esses músculos que estão aqui ao redor do ânus, para que eles façam essa contração. Você vai prender bem o pum, fazer uma força para cima. Vai prender o pum e vai fazer uma força para cima. E todas as vezes que você for levantar, então você estava lá amamentando o seu filho. Então, estava amamentando o seu filho sentadinha, bem organizada, claro. Então, você estava aqui sentada, bem organizada, amamentando o seu filho. Quando você for levantar, acabou de amamentar, quando for levantar, você não vai levantar fazendo isso aqui, ó. Estava amamentando, aí levantou e fez isso aqui. Não. Como é que você vai fazer? Você estava aqui amamentando o seu filho. Aqui, você já pode respirar pelo diafragma. Inspira pelo diafragma, solta o ar, prende xixi e o pum, solta o ar, traz o corpo para frente, xixi e pum preso. Isso aqui você já pode fazer, gente, 48 horas pós-parto. Vai levantar da cadeira, vai levantar do sofá, vai levantar da cama. Você vai chegar o seu bumbum para frente. Não levanta nessa posição, porque você vai ter que fazer muita força para levantar. Você ainda não tem força no abdômen direito, você ainda não tem força na musculatura do assoalho pélvico. Então, ó, você vai chegar pra frente, na cama, no sofá, vai chegar pra frente, tá com o bebezinho no colo, vai posicionar bem os teus pés, vai inspirar pelo diafragma, aquilo que a gente já viu, inspira pelo diafragma, prende o xixi, o pum, então faz a contração, prende o pum, sobe como um elevadorzinho e aí sim você levanta. Tudo isso, gente, já é exercício. Eu fiz, deixa eu posicionar aqui a minha cadeira. Eu fiz todo esse passo a passo que eu tô falando aqui pra vocês, eu fiz na minha terceira gestação, porque eu já tinha plena consciência dos processos que meu corpo estava vivenciando. Coisa que eu não fiz na minha primeira nem na minha segunda gestação. Por isso que eu fiz uma diástase patológica na minha primeira e na minha segunda gestação. Já na terceira gestação, você viu, eu estava com mais idade, estava com 39 anos, terceira gestação. A diástase foi bem pequenininha, não foi profunda e já está fechada. Eu estou com 5 meses de pós-parto. Por quê? Porque na maternidade, quando eu voltei para casa, eu ia sair do carro,
Então, gente, qualquer movimento que vocês fizerem, vai sair do carro, chegou com o bebê em casa, você vai sair do carro. Sair do carro é um movimento, é um exercício. Então, você vai contrair, você pode primeiro respirar, respira pelo diafragma, pelas costelas, solta o ar prendendo, xixi, o pum vai sair do carro, chega bem para a pontinha do carro e aí sim você levanta. A mesma coisa na hora de levantar da cama. Então, a mesma coisa se você for tossir ou espirrar. Então, mães que estão com filhos há pouco tempo, vocês vão ver que toda vez que você tosse, você espirra, a tendência da gente é até querer segurar a barriga, porque tá tudo muito frouxo, acabou de ter um bebê. Então vai espirrar, vai tossir, você também vai fazer a contração da musculatura do assoalho pélvico. Tudo isso já é exercício e já pode ser feito 48 horas pós-parto. Você não precisa esperar 45 dias para começar a fazer exercícios respiratórios e de contração da musculatura do assoalho. Você não precisa esperar 2 meses. Então, as mães que estão aqui no Instagram e perguntam para mim, Neise, eu já estou com os meus filhos, já tenho filhos há 2 meses, eu já posso fazer exercícios? E a minha pergunta para você é, quais exercícios? Exercícios respiratórios, com certeza, já deve começar a fazer para ontem. Exercícios de recrutamento da musculatura do assoalho pélvico, já deve começar a fazer para ontem, tá bom? Esses que eu mostrei aqui para vocês. Então, essa live aqui, ela vai ficar salva, tá bom? E se você teve alguma dificuldade na hora da respiração, as mães que estão chegando aqui agora, eu mostrei um vídeo de uma paciente minha que estava tendo dificuldade na hora dessa respiração, então eu dei algumas instruções para ela, inclusive sobre liberação do diafragma, mas depois a gente pode fazer uma live sobre isso, né? Sobre como relaxar essa musculatura, as mães que têm dificuldade na respiração. Mas são 2 exercícios que você já pode começar a fazer hoje. Mãe, se você está aqui, tem diástase e já teve filhos há 10, 15 anos, você também precisa respirar pelo diafragma, porque muito provavelmente a sua respiração é abdominal e você precisa começar a recrutar a musculatura do seu assoalho pélvico, porque se você tem diástase, se o músculo da frente da barriga já não está trabalhando bem há 10 anos, muito provavelmente, com certeza, o seu assoalho pélvico também está enfraquecido. Então, essas orientações também é para você, mãe. Essas orientações que eu acabei de dar aqui. Vai levantar da cama, vai levantar do sofá. Acabou de fazer xixi, contrai a musculatura do assoalho pélvico para levantar. Então, tem algumas mães, né, que na hora acabam de fazer xixi, na hora de levantar, caem alguns pinguinhos ainda de xixi. Isso é demonstração que essa musculatura ela não está trabalhando de forma efetiva. Então, todos esses são sinais, são orientações que qualquer mãe já deveria ter logo depois que ela teve filhos. E eu acredito que é isso, acredito que eu falei tudo que eu precisava nessa live. Alguma mãe tem alguma dúvida para falar aqui com a gente? Então é isso, gente. Todas essas orientações, elas são muito, muito, muito importantes, porque se você não seguir esse passo a passo, não começar por onde eu estou dizendo aqui para você hoje, em vez da barriga diminuir, a barriga acaba aumentando, ok? Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa, mas eu acredito que eu falei tudo. Acho que é isso, gente. Então, obrigada aí pela presença de vocês que estiveram hoje aqui comigo. Alguma mamãe com alguma dúvida? Quem não conseguiu assistir a live completa, chegou no meio da live, ela vai ficar aqui salva, tá bom? Deixa eu ver aqui se apareceu. Ah, não, só a Aline que estava aqui que falou que conseguiu fazer na hora do exercício respiratório, né? Mas que não achou tão fácil assim. Meninas, é isso. Toda quinta-feira estamos aqui às 19 horas, tá bom? Temos live toda quinta-feira, conteúdos também aqui no Instagram. Temos também lá o grupo do WhatsApp, tá bom?
Temos também um grupo lá do WhatsApp, de vez em quando eu abro o grupo para tirar as dúvidas com vocês. A Aline falou que foi muito esclarecedor, fico feliz, viu, Aline? E então é isso, meninas. Quando eu estou liberada, Nise, e uma frase, quando eu estou liberada para fazer exercícios depois do parto? Seguindo critérios fisioterapêuticos, 48 horas pós-parto, você já pode começar a fazer exercícios respiratórios e exercícios de recrutamento da musculatura do assoalho pélvico. Exercícios respiratórios deitada, exercícios de recrutamento do assoalho pélvico todas as vezes que você for se movimentar. Vai levantar, vai sentar, vai subir uma escada, né? Se você mora num apartamento e você tem que subir lances de escada, você vai recrutar a musculatura, espirrou o rio, vai recrutar a musculatura. Exercícios um pouco mais avançados, aí o ideal é que a gente espere pelo menos 2 meses, gente, pelo menos 60 dias. Por quê? Não apenas por causa do seu corpo, mas por causa do puerpério em si. O puerpério em si, ele é muito exigente. Então, dê tempo ao tempo, seja gentil com você. Entenda que quando você começar a fazer exercícios, é necessário uma certa disciplina, é necessário uma certa constância. Então é bom que a sua casa, que o cuidado com o seu bebê, que minimamente a rotina com o bebê já esteja mais internalizada para que você não perca tempo, para que você também não invista um valor em alguma coisa e não consiga concluir. Ah, Nise, estou com 1 mês e meio pós-parto. Queria entrar na próxima turma. Eu te oriento a esperar um pouquinho, espera um pouquinho. Cuida um pouco mais aí do seu bebê, porque quando você entrar, você vai ficar frustrado, minha vida tá uma loucura, eu não tô conseguindo fazer. Então, nesse primeiro momento, nesses primeiros 2 meses, cuida de você, cuida do bebê, e aí depois, 2 meses pra frente, se você já achar que dá pra encaixar na rotina, vai ser excelente. Só que você não precisa esperar 2 meses, ok? Então, essas orientações que eu já dei agora, você já pode começar de forma precoce. É isso, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima live, quinta-feira que vem, às 19 horas. Tchau, tchau.